rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos de volta com o programa O Evangelho e Sua Simplicidade. Nós estamos já há algum tempo, analisando capítulo por capítulo deste livro básico de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele analisa aspectos morais, da vida e dos ensinos de Jesus. Já são 2 reuniões que nós estamos comentando o capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas. E nessa terceira reunião pela internet, terceira reunião virtual, através aí das ondas da Rádio Brasil Espírita, nós daremos prosseguimento ao capítulo 28. No programa anterior, nós detalhamos a oração do Pai Nosso, o significado da oração do Pai Nosso, trecho por trecho, e a importância dele para nós, porque foi a única oração que Jesus ensinou e proferiu, como base para uma ilustração, um exemplo aos seus seguidores e aos seus discípulos. Agora nós vamos prosseguir nesse capítulo 28, num item em que Allan Kardec chamou de reuniões espíritas. E nesse item, reuniões espíritas, ele começa lembrando e transcrevendo versículos de Mateus, e que são muito importantes, dizendo o seguinte: em qualquer lugar em que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Então isso é muito significativo, mostrando o valor da prece em união de sentimentos, de propósitos, Então, onde estiverem 2 ou 3 pessoas, aí ele estará também. Então, é importante para nós lembrarmos que o valor da oração não se mede pela quantidade de pessoas. Num programa anterior, nós citamos trechos de versículos de Mateus, onde Jesus critica a repetitividade, aquelas posturas, rituais e formalidades. E aqui ele está também dizendo que 2 ou 3 pessoas mostram uma harmonia conjunta, uma união de pensamentos, Isso é muito importante para nós. Que Kardec, em outra obra, chama também de comunhão de pensamentos. Então, nessas reuniões em que nós estamos fazendo-as em nome de Jesus, é importante aprendermos a iniciá-las e a completá-las no final com uma oração. Agora, essa oração, ela tem que ser simples também. É isso que nós estamos deixando claro nos comentários de Kardec, nesse capítulo 28, que a simplicidade, a espontaneidade são básicas na oração, porque é uma conversa, é um diálogo com Deus e os seus emissários, com os espíritos que nos auxiliam, e isso é muito importante. Então, nessas condições, aí nós temos que pensar que a prece, ela não deve ser maquinal também, ela não deve ser repetida, decorada, como a gente tem enfatizado. Mas o caráter das reuniões espíritas sérias, elas redundam também numa presença, no concurso dos bons espíritos. E é evidente que eles se fazem presentes onde há uma sintonia de bons sentimentos e de bons pensamentos. Então a prece, ela é importante nessas reuniões que nós fazemos em nome de Jesus, em nome de Deus, dos nossos espíritos orientadores ou mentores. E essas preces, o que nós fazemos nessas preces? Nós rogamos o auxílio do alto, não é?
a proteção, a inspiração, o equilíbrio, a tranquilidade, para que a reunião transcorra em boas condições de aproveitamento espiritual para nós encarnados, mas nós podemos também garantir de aproveitamento também para os espíritos presentes, desencarnados, que também comparecem e se beneficiam dessas orações. Pois bem, nós encontramos num livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, há muito tempo atrás, que se chama Desobsessão, de autoria do espírito André Luiz. Esse livro, que também já tem aí seus 60 anos, né, de edição, ele foi lançado em 1964, ele mostra passo a passo, a título de orientação, de recomendação, a montagem de uma reunião mediúnica, não é? E o interessante é que foram colocadas ilustrações, fotos de cada passo dessa reunião. E o espírito André Luiz, ele tem alguns capítulos relacionados exatamente com a oração nas reuniões, que é o capítulo aí, o item que Allan Kardec trata desse tema no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um dos itens tratados por André Luiz é o preparo para a reunião, prece e meditação. Então ele lembra que o médium e o dirigente de reuniões mediúnicas, desde cedo, deve se preparar para a reunião, porque muitas vezes os espíritos já estão próximos, aqueles que serão atendidos ou que serão tratados. Então veja bem, o que André Luiz escreveu: pelo menos durante alguns minutos, hora antes dos trabalhos, seja qual for a posição que ocupe no conjunto, dedique-se ao serviço à prece e à meditação em seu próprio lar, quer dizer, antes de nós irmos para o centro, de preferência quando nós acordamos, ao levantarmos, para já estabelecer uma boa sintonia vibratória e de sentimento positivo, e até de nos fortalecer, né, no decorrer daquele dia antes da reunião. E refletir, inclusive, nessa relação que nós vamos ter com o mundo espiritual. Aí tem um outro capítulo nesse livro intitulado Desobsessão, onde André Luiz discorre sobre a prece inicial. Então as pessoas já estão no centro, né, e se preparando para o início da reunião. E aí a prece inicial, escreve André Luiz: sobrevindo o momento exato em que a reunião terá começo, o orientador diminuirá o teor de iluminação e tomará a palavra, formulando a prece inicial, e que será feita de uma maneira precisa, sem se alongar. Eles falam, inclusive, assim, em torno de 2 minutos. Não há necessidade de uma verborragia, de uma prece longa, nada disso. Então é mais uma vez a simplicidade. A prece nessas circunstâncias, diz André Luiz, pede um tempo menor mesmo, e é onde nós vamos estabelecendo já um relacionamento, né, mental, espiritual, com os bons espíritos que assistem à reunião, e também favorecendo aquelas entidades que serão atendidas, assistidas ou tratadas. Então, sobre esse capítulo, né, 28, Coletâneas de Preces Espíritas, e no item sobre as reuniões, que Allan Kardec comenta, nós consideramos bastante aplicável e compatível esse livro Desobsessão, psicografado por Chico e de autoria do espírito André Luiz. Aí ele fala também da prece final, quer dizer, quando termina todo o desenrolar da reunião mediúnica, a prece final, que ela deve ser proferida, né, pelo dirigente da reunião ou quem ele designar, e mais uma vez lembrando, condicionada à concisão e à simplicidade. Então isso é muito importante. Então lembrando que prece é uma
emanação de bons sentimentos e de bons pensamentos. É isso que é importante. E nesse livro, Desobsessão, André Luiz colocou no final também algo que nós não podemos esquecer, que é das reuniões do Evangelho no Lar. E aí ele fala, né, da prece também no ambiente doméstico, no ambiente do lar, e que é importante, né, a necessidade de lembrarmos, de comentarmos o Evangelho uma vez por semana dentro do nosso lar, mas atendendo às condições e às necessidades dos nossos familiares. Então, se há crianças, ela tem que ser também entendível, adequada às condições da criança. E que é o momento, portanto, que nós estaremos reabastecendo as nossas condições mentais e espirituais no ambiente do nosso lar. É sem dúvida nenhuma uma proposta de fortalecimento dos nossos lares. Então nós encontramos nesse livro Desobsessão, de André Luiz, algumas orientações com relação à prática da prece nas reuniões, que é exatamente o item que nós consideramos no dia de hoje, nesses comentários sobre o capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas. Pois bem, nós temos que lembrar também um fato muito interessante. No ano de 1969, então já faz bastante tempo, a casa editora O Clarim, aquela que foi fundada por Carbachuto, né, na cidade de Matão, editou um livro chamado A Luz da Oração. E na época, esse livro ele foi organizado, coordenado pelo Wallace Rodrigues, né, que era um dos grandes colaboradores da casa editora O Clarim. E o que ele fez? Ele reuniu as orações contidas nos vários livros psicografados de Chico Xavier. E esse fato marcante, o Wallace comenta no seu prefácio. É a primeira vez, escreveu Wallace, que se tenta reunir preces psicografadas, quer dizer, as preces psicografadas por Chico Xavier. E o que é melhor, devidas à atividade mediúnica deste que é reconhecido como o mais famoso psicógrafo do mundo, Francisco Cândido Xavier. Então, nesse livro, A Luz da Oração, nós encontramos dezenas de preces, né, que o Wallace foi garimpando, vamos assim dizer, tirando dos livros de poemas psicografados pelo Chico, livros de orientação doutrinária, o dos romances, né, aquelas preces proferidas por entidades espirituais. Então nós encontramos ali muitos momentos de meditação, de reflexão em torno das orações. E são orações maravilhosas. Mas mais uma vez nós lembramos, são orações que nos deleitam a alma, que enchem, né, o nosso espírito, preenchendo às vezes dúvidas, vazios, tristezas, ansiedades, né, que muitas vezes nós trazemos. Mas não precisamos nos preocupar em decorar, né? Isso é que é o importante. O importante é verificarmos essa variedade de orações que existem, a beleza delas, mas elas servirem de inspiração, de um roteiro geral, para que a gente, quando formos realizar as nossas orações nas nossas reuniões, expressemos sempre a espontaneidade, a simplicidade, a concisão. Pois bem, então nesse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Coletâneas de Preces Espíritas, nessas orientações genéricas que Kardec dá para as reuniões espíritas, ele escreveu algo muito significativo, que nós devemos, sem dúvida nenhuma, no final da reunião, agradecermos os bons espíritos que se comunicaram conosco, que nos orientaram, né, que comparecem em nossas reuniões. Nós lhes rogamos nos ajudar
a termos forças, né, para colocar em prática as instruções que nós recebemos. E fazer com que, quando a gente sai da reunião, sai do centro, cada um de nós se sinta mais fortalecido na prática do bem e no amor ao próximo. Então, Allan Kardec anota que são essas instruções, essas reflexões, que elas sejam proveitosas, né, para todos nós, espíritos encarnados, participando da reunião espírita, dos espíritos desencarnados que foram trazidos, atendidos e que foram aliviados muitas vezes de suas dores, né? Ou aqueles que vieram numa situação de dificuldade ou até de revolta, mas que pudemos assistir na reunião, e a misericórdia, a tônica, né? Que é pautada sempre na misericórdia de Deus, ou seja, sempre lembrando que Deus, o nosso Pai, é a expressão maior da bondade, da misericórdia e da paternidade. Então é isso que deve ficar bem refletido nos nossos sentimentos, nas nossas falas, nos nossos diálogos, nas reuniões espíritas, quando nós estamos às vezes inclusive dialogando ou sendo facilitadores para o atendimento de espíritos necessitados, mas também nós temos que sempre expressar a gratidão pela oportunidade que nós tivemos naquela reunião, a gratidão que nós temos pela oportunidade que nós estamos tendo na atual existência de, através dessa relação entre a humanidade desencarnada e a humanidade encarnada, de nós estarmos estabelecendo uma nova proposta de visão do mundo, uma nova proposta de ação. E é isso que ficou claro, inclusive, quando nós comentamos a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, que na verdade ela é, acima de tudo, um compromisso, né, que nós estamos assumindo com a divindade e seus representantes, para que a gente comece a praticar em qualquer parte a beneficência, a indulgência e o perdão. E isso é indispensável na fala básica, como linha mestra nos diálogos com os espíritos que se manifestam necessitados, sofredores, doentes nas nossas reuniões espíritas. Vejo, portanto, que a prece ela tem esse potencial, o potencial de acalentar a esperança, não é? A fé em Deus, mas ao mesmo tempo de minimizar ou de aplacar aquelas ideias de revolta, de inimizade, e dulcificarmos os nossos corações e, acima de tudo, buscarmos formas de inspiração, que nada mais é esse contato que nós temos com uma espiritualidade esclarecida, com a espiritualidade superior, onde nós captamos, né, ideias, sugestões e temos as orientações para as nossas vidas. É isso que nós sentimos, inclusive, nesses livros psicográficos, né, que nós citamos, de Francisco Cândido Xavier. No programa anterior, nós focalizamos, inclusive, aquele livro muito singelo, Pai Nosso, do Espírito Meimei, psicografado por Chico Xavier, mais voltado à faixa etária da infância e do adolescente. Hoje, nós mostramos a vocês que tem uma coletânea enorme de preces, chamada no livro A Luz da Oração, da editora O Clarim, onde o organizador Wallace reuniu, coletou preces que estão presentes nos centenas de livros psicografados por Chico Xavier. Nas mais diversas circunstâncias essas preces foram proferidas. Nós deixamos, portanto, a vocês, internautas, né, amigos que acompanham
essa programação da Rádio Brasil Espírita de Maceió, as nossas sugestões para que estudemos o Evangelho segundo o Espiritismo, do começo ao fim. Poucas pessoas utilizam o Evangelho segundo o Espiritismo como material de estudo e de reflexão. Muitas vezes leem uma página aberta ao acaso para uma abertura de reunião. E como nós estamos falando de prece na reunião, né, também não nos esqueçamos que antes da prece, uma leitura preparatória numa reunião espírita, ela é muito importante. Então ela começa a preparar os nossos espíritos e dos desencarnados que aqui foram trazidos também. Mas não nos esqueçamos que o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele representa a atenção a cada capítulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 28 que nós estamos analisando agora. E são poucas as pessoas que chegam, né, a analisar esse capítulo 28, que é Coletâneas de Preces Espíritas. Procuremos então aproveitar as lições, as orientações contidas nessa obra básica de Allan Kardec, porque nós vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, o refrigério para as nossas almas. E nesses momentos tão complexos, momentos tão difíceis que nós estamos vivendo no mundo de nossos dias, que leva a dúvidas, a inseguranças e a temores. Mas quando nós abrimos a nossa alma, os nossos sentimentos, o nosso pensamento para a espiritualidade superior, nós temos a resposta. E nós somos, sem dúvida nenhuma, fortalecidos, amparados e inspirados. Pensemos sempre em Jesus, nos instantes em que nós estamos orando. Da mesma forma que ele ensinou aos seus discípulos, quando falou de uma forma clara e alta para que todos entendessem: Pai nosso que estás nos céus. Então é essa ideia que deve, na verdade, ecoar na intimidade dos nossos espíritos, nas nossas reuniões espíritas. É uma bênção a oportunidade que nós estamos tendo na nossa vida, nessa oportunidade reencarnatória, de recebermos tão belos esclarecimentos espirituais que nos abrem a mente e que nos colocam em condições de realmente mantermos uma boa sintonia. Aproveitemos, porque a prece é um dos instrumentos para esse canal de interação com a espiritualidade. Até um próximo programa, ainda com a coletânea de preces espíritas.